O cheiro de tinta fresca ainda pairava no ar. Um aroma limpo e esperançoso que eu inalava como uma promessa. Era o cheiro de novos começos. Eu estava de pé no meio do cômodo que em breve seria o quarto do bebê, com a mão pousada na curva suave da minha barriga, onde meu filho, Nico, dormia. A luz do sol entrava pela janela, capturando os grãos de poeira que dançavam no ar, transformando-os em pequenas estrelas cintilantes. As paredes eram de um amarelo claro e suave, a cor de uma manhã feliz. Eu mesma havia passado as 2 últimas semanas pintando-as. Meu mundo havia se tornado muito pequeno ultimamente. E eu amava que fosse assim. Era do tamanho desta casa de 2 andares em um condomínio tranquilo em Granja Viana, com seu gramado bem cuidado e o imenso ipê no quintal. Era do tamanho da horta que eu estava cultivando, onde os pés de tomate começavam a dar frutos. E, o mais importante, era do tamanho do futuro que eu estava construindo. Um futuro para mim, para meu marido Beto e para nosso filho. Peguei um pincel de ponta fina, mergulhando em um pequeno pote de tinta prateada. Na parede oposta ao berço, eu pintava um mural, uma lua crescente, gentil e sorridente, cercada por um rastro de estrelas delicadas. Minha mão estava firme. Uma memória muscular da minha vida antiga. Aquela em que eu era a professora Amélia, de artes, no ensino médio. Às vezes, sentia falta dos alunos, da energia caótica da sala de aula. Mas nunca, nem por um segundo, me arrependi da minha escolha. Quando descobrimos que eu estava grávida, Beto e eu concordamos. Eu daria uma pausa no trabalho. Eu me concentraria em transformar nossa casa em um lar. Era um papel que assumi com facilidade, com uma alegria que parecia profunda e verdadeira. Meu celular vibrou no parapeito da janela, tocando o som que eu havia configurado só para ele. Beto. Um sorriso se espalhou pelo meu rosto instantaneamente. Coloquei o pincel cuidadosamente de lado e limpei as mãos no meu macacão manchado de tinta antes de atender a chamada de vídeo. O rosto dele preencheu a tela. Bonito e familiar, mas cansado. As linhas ao redor de seus olhos pareciam mais profundas do que eu me lembrava. Ele estava em seu flat corporativo na Faria Lima, aquele que a empresa pagava enquanto ele gerenciava um grande projeto de construção. O fundo era sempre o mesmo, uma parede bege. Uma obra de arte genérica. Era um lugar para dormir, não para viver. Oi, meu amor, eu disse, com a voz calorosa. Como está meu marido favorito? Ele conseguiu sorrir. Cansado. Mas melhor agora que estou vendo minhas meninas favoritas. Ele sempre nos chamava, a mim e a barriga, de suas meninas. Mesmo sabendo que era um menino. Era nossa piada interna. É um menino. Lembra? Eu ri, virando o telefone para mostrar meu progresso no mural. O que você acha? A lua precisa de um pouco mais de sombra. Mas as estrelas estão quase prontas. Está incrível, Amélia, disse ele. E eu sabia que era sincero. Mas havia um leve atraso em sua voz. Uma distância que não era apenas os quilômetros entre Granja Viana e o centro de São Paulo. Seus olhos pareciam olhar para além da tela. Você é tão talentosa. O Nico vai adorar. Espero que sim, eu disse, virando a câmera de volta para o meu rosto. Eu queria vê-lo, olhá-lo de verdade. Como foi a reunião com os investidores hoje? Longa, ele suspirou, passando a mão pelo cabelo. Muito longa. Eles são exigentes. Mas correu tudo bem. Eu acho. Ainda estamos no cronograma. Esse é o meu Beto. Sempre dando um jeito em tudo. Tentei injetar brilho na minha voz. Enviá-lo através da tela e de alguma forma alcançá-lo. Para aliviar aquele cansaço que eu via gravado em seu rosto. Você chega na sexta. Certo? Não se esqueça que temos aquela aula do curso de parto no sábado de manhã. Por uma fração de segundo, algo piscou em seus olhos. Um flash de... Eu não tinha certeza. Pânico? Irritação? Desapareceu tão rápido quanto veio. Certo. Sexta. Vou fazer o meu melhor para sair daqui em um horário decente. As coisas estão uma loucura agora. Amélia. Este projeto é um monstro.
Eu sei, eu disse suavemente. Sei que você está trabalhando duro por nós. Nós agradecemos muito. Nico e eu estávamos justamente conversando sobre o ótimo pai que você vai ser. Ele sorriu de novo. Mas desta vez o sorriso não alcançou seus olhos. Como você está se sentindo? A dor nas costas melhorou? Entramos na rotina familiar de nossas chamadas noturnas. Contei a ele sobre o meu dia, o mural, a ida ao supermercado, o cachorro da vizinha que escapou. Ele ouvia, balançando a cabeça. Mas suas respostas eram curtas. Que bom, querida. Nossa, parece ótimo. Eu me sentia como se estivesse transmitindo minha vida para um vazio. E apenas um eco fraco voltava. Eu dizia a mim mesma que era apenas estresse. Este projeto em São Paulo era sua grande chance. Uma oportunidade de se provar para uma grande promoção. Ele era gerente de projetos. E este era o maior projeto que sua empresa já havia confiado a ele. A pressão devia ser imensa. Morar sozinho em um flat estéril 5 dias por semana. Comendo comida de aplicativo. Trabalhando 14 horas por dia. Claro que ele estava cansado. Claro que ele estava distante. Ele estava fazendo isso por nós. O pensamento se tornou um mantra. Uma pequena oração que eu repetia para mim mesma, sempre que os tentáculos frios da dúvida começavam a se insinuar. Ele está fazendo isso por nós. Acho que preciso ir, disse ele depois de uns 15 minutos. Tenho que revisar algumas plantas para amanhã de manhã. Tudo bem, eu disse, tentando esconder a decepção na minha voz. Nossas ligações costumavam durar 1 hora. Falávamos sobre tudo e nada. Agora, parecia um check-in agendado. Mais um item em sua lista de tarefas. Descanse um pouco. Beto. Eu te amo. Eu também te amo. Amélia. Mais do que tudo. Desta vez. Sua voz soou sincera. E eu me agarrei a isso. Me agarrei a essas palavras como a uma tábua de salvação. A tela escureceu. E eu fiquei sozinha no silencioso quarto do bebê. O cômodo de repente pareceu maior. Mais vazio. A lua sorridente na parede parecia zombar de mim. Coloquei a mão de volta na minha barriga. Sentindo o leve movimento de Nico se virando dentro de mim. Estava tudo bem. Tudo ficaria bem. Em breve. O projeto terminaria. Em breve. Beto estaria em casa para sempre. Em breve. Nosso bebê estaria aqui. E nossa vida real. Nossa vida perfeita. Finalmente começaria. Eu só precisava ser paciente. Eu só precisava aguentar firme. Na manhã seguinte, acordei com um renovado senso de propósito. Eu não deixaria a solidão de uma ligação curta ofuscar a alegria da minha realidade. O sol estava forte. O ar estava quente e minha horta me esperava. Coloquei um chapéu de abas largas e meu vestido de maternidade mais confortável e fui para o quintal. A jardinagem era minha terapia. Minhas mãos na terra. O cheiro de terra úmida e folhas verdes. O trabalho simples e honesto de nutrir a vida, isso me aterrava. Arranquei o mato em volta dos meus pés de abobrinha e finquei estacas nos tomateiros que estavam ficando pesados com frutos verdes. Tudo ali era direto. Você dá a uma planta água, luz do sol e cuidado. E ela cresce. Não havia sinais confusos. Nem significados ocultos. Minha vizinha, Dona Elvira. Uma senhora doce de 70 e poucos anos com uma nuvem de cabelos brancos. Acenou para mim por cima da cerca. Está ficando lindo. Amélia. Ela gritou. Com a voz alegre. Você tem mão boa para plantas. Só estou tentando o meu melhor. Respondi com um sorriso. O Beto diz que passo mais tempo conversando com as plantas do que com ele. Era uma piada. Mas um gosto amargo encheu minha boca assim que a disse. Estava perto demais da verdade. Eu passava meus dias conversando com o bebê, com as plantas, com as 4 paredes da minha casa. Enquanto trabalhava, minha mente voltou para Beto. Lembrei-me do dia em que vimos esta casa pela primeira vez. Eu estava grávida de apenas algumas semanas. E ainda estávamos apavorados e animados. A casa era um pouco datada, com carpete felpudo e painéis de madeira escura. Mas vimos o potencial. Vimos o grande quintal onde nossos filhos poderiam brincar.
Vimos o quarto extra que seria um berçário perfeito. Nós conseguimos. Amélia Beto havia dito, envolvendo-me com seus braços na sala de estar vazia. Podemos fazer deste o nosso lar. Vou trabalhar duro. Eu prometo. Vou dar a você e a este bebê tudo. Ele estava cumprindo essa promessa. Eu sabia que estava. Aquele flat em São Paulo. As longas horas. O estresse, tudo fazia parte do sacrifício. Senti uma pontada de culpa por minhas dúvidas da noite anterior. Ele estava arcando com todo o fardo financeiro, enquanto eu ficava em casa pintando murais e cultivando vegetais. Ele era quem estava realmente sozinho. Eu é que estava sendo egoísta. Determinada a ser uma esposa melhor e mais solidária. Passei o resto do dia fazendo sua refeição favorita. Uma carne de panela cozida lentamente. Para que ele pudesse ter um bom jantar caseiro quando voltasse para o fim de semana. Embalei tudo cuidadosamente em potes para colocar no freezer. Era um pequeno gesto. Mas era tudo o que eu podia fazer a quilômetros de distância. Naquela noite. Esperei por sua ligação. 7 horas vieram e se foram. Depois. 8. Às 9. Um nó de ansiedade se apertava em meu estômago. Isso era incomum. Mesmo em suas noites mais ocupadas. Ele sempre ligava. Mandei uma mensagem no WhatsApp. Tudo bem aí? Nenhuma resposta. Tentei racionalizar. O celular dele provavelmente descarregou. Ele estava em uma reunião tardia e não podia sair. Ele adormeceu cedo de puro cansaço. Percorri todos os cenários plausíveis. Qualquer coisa para evitar aquele que se escondia nos cantos escuros da minha mente. Finalmente. Quase às 10 da noite. Meu telefone tocou. Era ele. Eu o peguei. Uma mistura de alívio e irritação me invadindo. Beto? Eu estava preocupada. Está tudo bem? Sim. Sim. Me desculpe. Amélia, disse ele. Ele parecia sem fôlego. Distraído. Eu podia ouvir ruídos ao fundo, música. O murmúrio baixo de outras pessoas. Não parecia um escritório. Onde você está? Perguntei, tentando manter a voz firme. Parece barulhento. Alguns de nós da equipe saímos para um jantar rápido, disse ele. Os investidores estavam na cidade. E meu chefe meio que insistiu. Foi uma coisa de networking. Desculpe não ter ligado antes. Foi tudo de última hora. Um jantar. Com sua equipe. Fazia sentido. Mas por que parecia uma mentira? Porque meu coração começou a bater um pouco mais rápido. Ok, eu disse. Bem, fico feliz que você tenha conseguido relaxar um pouco. Você devia estar exausto. Fiquei orgulhosa de como minha voz soou calma. Solidária. Compreensiva. Foi. Legal, disse ele. Mas sua voz estava distante de novo. Como se estivesse falando comigo enquanto sua atenção estava em outro lugar. Escuta. Eu preciso ir. Está barulhento aqui. Te ligo amanhã na hora do almoço. Ok. Ok. Beto. Te amo. As palavras foram apressadas. Eu também te amo, sussurrei. Mas ele já havia desligado. Eu fiquei na cozinha silenciosa. O cheiro da carne de panela que eu havia preparado com tanto carinho agora parecendo zombar de mim do freezer. Coloquei meu celular na bancada e encarei meu reflexo na janela escura da cozinha. Uma mulher grávida. Seu rosto pálido com um medo sem nome. Vi as cores excessivamente brilhantes do quarto do bebê refletidas atrás de mim. Meu mundo perfeito. Meu mundo lindo. Cuidadosamente pintado. Perfeito. E, pela primeira vez, vi uma rachadura atravessando-o bem no meio. Uma fratura minúscula. Fina como um fio de cabelo. Que de repente me aterrorizou, pensando que poderia ser grande demais para consertar. Nos dias seguintes, vivi em um estado de otimismo determinado. Eu dizia a mim mesma que a estranha ligação era produto da minha própria ansiedade hormonal. A gravidez faz coisas estranhas com uma pessoa. Todos diziam, deixa você sensível, propensa a se preocupar. Eu provavelmente estava pensando demais. Beto estava trabalhando duro. Eu precisava ser uma parceira solidária, não uma parceira desconfiada. Então, mergulhei na minha rotina com uma energia quase frenética. Terminei o mural.
adicionando uma camada final e cintilante às estrelas prateadas até que parecessem piscar. Organizei todos os armários. Esfreguei pisos que já estavam limpos. Eu estava construindo uma fortaleza de perfeição doméstica. Como se uma casa arrumada pudesse de alguma forma arrumar minha mente ansiosa. Quando a sexta-feira chegou, eu estava vibrando de expectativa. Ele estava voltando para casa. Tudo voltaria ao normal assim que ele estivesse aqui, parado na cozinha, com os braços em volta de mim. Seu cheiro familiar de serragem e sabão em pó enchendo meus sentidos. A distância entraria em colapso. As dúvidas se evaporariam. Ele havia deixado uma pequena pilha de roupas sujas de seu último fim de semana em casa. E decidi lavá-la para que tudo estivesse fresco para ele. Enquanto separava as roupas claras das escuras, peguei a jaqueta que ele usara para viajar de volta a São Paulo na segunda-feira. Era uma jaqueta de trabalho simples, de lona. Verifiquei os bolsos por hábito. Uma busca rotineira por recibos esquecidos ou moedas soltas. Meus dedos se fecharam em torno de um pedaço de papel amassado no bolso do peito. Eu o puxei, alisando-o na tampa da máquina de lavar. Era uma nota fiscal. Meus olhos percorreram os detalhes. O nome do restaurante estava impresso no topo em uma caligrafia elegante e sinuosa, O Ninho Dourado. Eu nunca tinha ouvido falar. Abaixo, o endereço, em São Paulo. E então a data, terça-feira à noite. A mesma noite em que ele me ligou tarde. A noite em que disse que sua equipe tinha saído para um jantar rápido porque o chefe insistiu. Minha respiração ficou presa na garganta. Li mais adiante. A lista de itens era curta, mas específica. 2 pedidos de vieiras grelhadas. Uma garrafa de Sauvignon Blanc. 2 sobremesas. Perigatial de chocolate. Meu estômago se revirou. Isso não era um jantar rápido de equipe. Era uma refeição íntima e cara para 2. O total no final fez meus olhos lacrimejarem. Era mais do que gastávamos em compras de supermercado em 2 semanas. Minha mente correu, tentando encontrar uma explicação. Qualquer explicação que fizesse sentido. Ele estava com um cliente muito importante. Ele tinha que entretê-lo. Mas por que ele mentiria sobre isso? Por que dizer que era uma coisa de grupo com o chefe? Por que soar tão secreto? As peças não se encaixavam. Elas chacoalhavam na minha cabeça, criando um barulho terrível e discordante. Sentei-me no banquinho da lavanderia. A nota fiscal tremendo na minha mão. O zumbido da máquina de lavar encheu o silêncio. Um som mundano em um mundo que acabara de sair do eixo. Eu não podia esperar até ele chegar em casa. Não podia ficar com essa serpente enrolada de segredo no meu estômago por mais 5 horas. Minhas mãos estavam frias quando peguei o telefone e disquei o número dele. Ele atendeu no segundo toque. Sua voz alegre. Alheia. Oi, Amélia. Eu estava prestes a te ligar. Estou arrumando as coisas agora. Devo pegar a estrada em 1 hora. Respirei fundo, tentando evitar que minha voz tremesse. Oi, escuta. Uma coisa estranha. Eu estava lavando sua roupa e encontrei uma nota fiscal no bolso da sua jaqueta. Houve uma pausa do outro lado. Um silêncio minúsculo, fracionário, que pareceu durar 100 anos. Disse ele. A voz um pouco casual demais. De quê? De um restaurante em São Paulo. O Ninho Dourado? Eu disse o nome. E pareceu uma maldição na minha língua. De terça à noite. Parecia caro. O silêncio foi mais longo desta vez. Eu podia ouvi-lo respirar. Podia imaginá-lo, de pé naquele flat bege. Sua mente se esforçando para encontrar uma resposta. Certo. Aquilo. Sim. Foi com o Sr. Almeida, o investidor principal. Eu te falei sobre isso. Lembra? Tive que levá-lo para jantar. Ele é um cara importante. Gosta de lugares chiques. Você disse que estava com a equipe e eu disse. Minha voz baixa. Você disse que seu chefe insistiu. Bem, sim. O chefe insistiu que eu levasse o cliente para jantar, disse ele rapidamente. Suas palavras tropeçando umas nas outras. É a mesma coisa. Amélia. Foi um jantar de trabalho. Você sabe como são essas coisas.
Você tem que gastar dinheiro para ganhar dinheiro. Faz parte do jogo. Ele estava tentando soar confiante, despreocupado, mas eu podia ouvir a tensão por baixo. Uma tensão fina, de corda bamba. A nota era para 2 pessoas. Beto. 2 jantares de vieiras. Uma garrafa de vinho. Minha voz era quase um sussurro. Sente-me patética, como uma detetive em um filme ruim, listando pistas que apenas confirmavam meu próprio coração partido. Ele suspirou. Um som de pura exasperação que me cortou mais fundo do que qualquer grito. Amélia. O que é isso? Um interrogatório? Sim. Éramos eu e o cliente. O que eu deveria fazer? Pedir uma salada para ele? O cara é das antigas. Você tem que agradar. Não sei por que tenho que explicar cada item de uma nota de despesa para você. Estou tentando fechar o maior negócio da minha vida aqui. Por nós. Posso ter um pouco de confiança. Por favor? As palavras atingiram o alvo. Senti um rubor quente de vergonha. Ele estava certo. O que eu estava fazendo? Estava agindo como uma esposa louca e ciumenta. Ele estava trabalhando. E eu estava em casa, deixando minha imaginação correr solta, acusando-o por causa de um pedaço de papel. O cliente provavelmente era um homem de 60 e poucos anos. O vinho era apenas negócio. Era tudo negócio. Você está certo, murmurei, sentindo-me tola. Me desculpe. Eu só não sei. Minha cabeça tem estado em todo lugar ultimamente. Desculpe por te incomodar. Seu tom suavizou instantaneamente. O alívio em sua voz palpável. Ei! Não! Está tudo bem. Eu entendo. Você está grávida. Fica sozinha a semana toda. É difícil. Eu é que deveria pedir desculpas. Estarei em casa em breve. Ok? Teremos um bom fim de semana. Iremos àquela aula de parto, e você poderá rir de mim quando eu tiver que praticar a respiração. Forcei uma risada. Ok. Eu te amo. Amélia. Eu também te amo, eu disse. Mas depois que desligamos, as palavras tinham gosto de cinzas na minha boca. Eu não tinha acreditado nele. Nem por um segundo. A explicação era plausível. Perfeita até. Mas eu conhecia sua voz. Conhecia a cadência de sua honestidade e o ritmo levemente apressado de suas mentiras. E ele estava mentindo. Alisei a nota fiscal uma última vez e então, com a mão trêmula, dobrei em um pequeno quadrado e a guardei no fundo da minha caixa de joias. Uma pequena bomba de papel. Esperando. Quando Beto chegou em casa naquela noite. Ele era a imagem do marido perfeito e dedicado. Ele me trouxe um buquê das minhas flores favoritas, lírios estrela, e um pote do sorvete caro que eu estava desejando. Ele me beijou profundamente, sua mão indo para minha barriga. Como estão meus meninos? Ele perguntou. Seu sorriso largo e brilhante parecia ensaiado. Estamos bem, eu disse, tentando sorrir de volta, tentando corresponder à sua energia. Mas eu me sentia como se o estivesse observando através de um vidro grosso. Ele estava aqui, mas não estava. Alguma parte essencial dele ainda estava a quilômetros de distância. Em um restaurante chique com uma garrafa de vinho e um prato de vieiras. O fim de semana foi uma performance. Fomos à aula de parto. E eu ri na hora certa, enquanto ele se atrapalhava com uma boneca, fingindo trocar sua fralda. Fomos passear no parque. Cozinhamos o jantar juntos. Fizemos todas as coisas que casais normais e felizes faziam. Mas um silêncio pesado havia se instalado entre nós. Um silêncio feito de todas as coisas que eu não estava perguntando, e todas as coisas que ele não estava me contando. À noite, eu ficava acordada em nossa cama, ouvindo o som de sua respiração regular ao meu lado. Ele adormecia instantaneamente. O sono do exausto ou do despreocupado. Eu ficava ali por horas. Minha mente repassando nossa ligação. Dissecando cada palavra. Cada pausa. Quem era ela? Ela era bonita? Ele a amava? As perguntas eram um veneno, infiltrando-se nas fundações da vida que eu havia construído com tanto cuidado. Eu estendia minha mão, pairando-a logo acima de seu ombro, querendo tocá-lo, sentir o calor familiar de sua pele. Mas eu não conseguia.
Ele parecia um estranho. E eu me sentia mais solitária deitada ao lado dele do que jamais me senti quando dormia nesta cama sozinha. As semanas que se seguiram foram um borrão silencioso e agonizante. Eu vivia com um zumbido constante e baixo de ansiedade. Uma sensação de prender a respiração debaixo de água, esperando o momento em que você precisa romper a superfície. As viagens de Beto para casa se tornaram nosso novo normal. Ele chegava na sexta à noite armado com presentes e desculpas por suas longas horas. E partia no domingo à noite com promessas de ligar com mais frequência. Ele desempenhava o papel de marido dedicado com perfeição. Massageava meus pés inchados. Montava o berço do bebê com foco meticuloso e conversava com minha barriga, contando a Nico histórias sobre o time de futebol para o qual ele um dia jogaria. Uma parte de mim, a parte desesperada e esperançosa, queria acreditar que era tudo coisa da minha cabeça. Eu observava, procurando em seu rosto qualquer sinal de culpa ou engano. Mas ele era um lago plácido. Sua expressão era aberta. Seu sorriso estava pronto. Talvez eu estivesse errada. Talvez o estresse da gravidez estivesse me deixando paranoica. Tentei empurrar a nota fiscal do Ninho Dourado para o fundo da minha mente. Era uma única anomalia. Uma peça de um quebra-cabeça que não se encaixava. Talvez se eu a ignorasse, ela desapareceria. Mas a dúvida era uma erva daninha persistente, abrindo caminho pelas rachaduras da minha realidade cuidadosamente construída. Comecei a notar coisas que não havia notado antes. Ou talvez coisas que eu havia escolhido não ver. Ele tinha uma nova senha no celular. Quando perguntei sobre isso, ele deu de ombros e disse que era uma nova política de segurança da empresa. Ele começou a falar com mais frequência de uma colega chamada Sofia. A Sofia acha que devemos usar um fornecedor diferente para as estruturas de aço. A Sofia encontrou um erro nos esquemas que nos economizou uma fortuna. O nome dela estava entrelaçado no tecido de suas histórias de trabalho, de forma tão natural que, a princípio, não pensei duas vezes. Era apenas mais um nome. Como o Dave da contabilidade ou a Sara do RH. Mas o jeito que ele dizia o nome dela era diferente. Havia uma leveza, uma admiração inconsciente que faltava quando ele falava de qualquer outra pessoa. Ela não era apenas uma colega. Era uma aliada. Uma confidente. Era ela quem entendia a pressão sob a qual ele estava. Quem estava nas trincheiras com ele. Eu era apenas a esposa em casa. Uma voz ao telefone que falava sobre cores de tinta e vitaminas pré-natais. O chá de bebê deveria ser um dia feliz. Minha irmã e minha melhor amiga, Clara, o planejaram por semanas. A casa estava cheia de balões em tons pastel, conversas alegres e uma montanha de presentes lindamente embrulhados. Era uma celebração da nova vida que estávamos prestes a trazer ao mundo. Mas para mim, parecia uma farsa. Sentei-me em uma cadeira designada como o trono de honra, sorrindo até minhas bochechas doerem. Abrindo macacõezinhos e meias em miniatura. Tudo enquanto um pavor frio se acumulava no meu estômago. Beto deveria estar lá. Ele havia prometido. Havia jurado que moveria céus e terras para estar lá. Era sua última chance de estar em um marco importante antes do nascimento. Mas na quinta-feira à noite, 2 dias antes da festa, ele ligou com a notícia inevitável. Amélia, eu sinto muito. Muito mesmo, ele começou. E meu coração afundou antes mesmo de ele terminar a frase. O empreiteiro principal acabou de abandonar a obra. É uma crise completa. Meu chefe está vindo de Nova York. Tenho que estar aqui neste fim de semana. Não tem como eu sair. A desculpa era tão dramática, tão à prova de falhas, que eu nem consegui argumentar. Era a catástrofe corporativa perfeita. Eu apenas murmurei, tudo bem, Beto. Eu entendo. O que mais eu poderia dizer? Ele estava trabalhando. Estava provendo. Era o trabalho dele. Mas enquanto eu estava sentada ali, cercada por amigos e familiares, desembrulhando uma bolsa de maternidade que Beto e eu havíamos escolhido juntos, sua ausência era uma presença física na sala. Um buraco enorme no meio da nossa suposta vida perfeita. Clara,
que me conhecia desde os 5 anos e conseguia ler meu humor melhor do que eu mesma. Me encurralou na cozinha enquanto eu cortava o bolo. Você está bem? Ela perguntou, seus olhos cheios de preocupação. Ela não comprou meu sorriso brilhante e frágil nem por um segundo. Estou bem, eu disse. Minha voz muito aguda. Só cansada. Sabe, ser uma incubadora humana gigante é exaustivo. Ela se encostou na bancada, cruzando os braços. É o Beto, não é? Este é o terceiro fim de semana seguido que ele tem que trabalhar até tarde ou cancelar. Concentrei-me em fatiar o bolo em pedaços perfeitamente iguais. É um projeto muito importante. Clara, a pressão é insana. Eu estava defendendo. E as palavras tinham gosto de mentira. Um projeto é um projeto. Amélia. Mas o chá de bebê da sua esposa só acontece uma vez. Algumas coisas deveriam ser mais importantes. Lágrimas arderam em meus olhos. Quentes e repentinas. Pisquei com força para contê-las. Eu não ia chorar. Não hoje. Ele se sente péssimo com isso, sussurrei. Clara colocou uma mão gentil no meu braço. Tenho certeza que sim. Eu só me preocupo com você. Sozinha aqui. Forcei outro sorriso. Não estou sozinha. Eu tenho você. Agora. Vamos alimentar esse povo com bolo antes que comecem um motim. Naquela noite. Depois que todos foram para casa, e a casa ficou quieta novamente. Cheia dos fantasmas de risadas e uma paisagem de equipamentos de bebê. Beto ligou. Seu rosto na tela do vídeo era uma máscara de contrição. Como foi? Ganhou muitas coisas legais. Sinto-me o maior idiota do planeta por não estar aí. Foi legal, eu disse. Minha voz monótona. Eu estava cansada demais para fingir. Passei a câmera pela sala de estar, mostrando a ele o berço em miniatura, a cadeira alta, as pilhas de livros e roupas. Sentimos sua falta. Eu sei, meu amor. Prometo que vou compensar você, disse ele. Seus olhos pareciam sinceros. Por um momento, quase acreditei nele. Assim que este projeto terminar, seremos apenas você, eu e o Nico. Sem mais distrações. Eu prometo. Quando vai terminar? Beto? Perguntei, e a pergunta pairou no ar entre nós. Pesada e sem resposta. Em breve, disse ele vagamente. Muito em breve. Minha data prevista para o parto veio e se foi. Os dias se arrastaram, cada um parecendo mais longo que o anterior. Eu estava pesada e desconfortável. Um navio esperando por uma maré que não virava. Passava meus dias caminhando voltas intermináveis pelo bairro, tentando convencer o bebê a sair. Minhas noites eram insones, cheias de uma mistura de antecipação pelo bebê e um pavor corrosivo sobre meu casamento. Aconteceu numa terça-feira à noite. Eu tinha acabado de jantar uma refeição sem graça de frango e arroz, quando a primeira cólica atingiu. Baixa e profunda. Era diferente das contrações de Braxton Hicks que eu vinha tendo. Esta tinha uma intensidade, uma seriedade que me fez parar e recuperar o fôlego. Eu esperei. 20 minutos depois, veio outra, mais forte desta vez. Era agora. Minhas mãos começaram a tremer enquanto eu discava o número de Beto. Ele havia prometido, repetidamente, que quando chegasse a hora, ele largaria tudo. Ele tinha sua mala da maternidade pronta no flat. Tinha o tanque de gasolina do carro cheio. A viagem durava pouco menos de 3 horas. Ele conseguiria chegar. Ele tinha que conseguir. O telefone chamou. E chamou. E chamou. Foi para a caixa postal. Oi, você ligou para Beto. Deixe uma mensagem. Meu coração martelava contra minhas costelas. Beto. Sou eu. Acho que está começando. As contrações estão com cerca de 20 minutos de intervalo. Você precisa vir para casa agora. Me ligue assim que ouvir isso. Minha voz estava trêmula. Liguei de novo. Direto para a caixa postal. E de novo. Caixa postal. O pânico começou a se instalar. Frio e agudo. O celular dele estava desligado. Ou ele estava ignorando minhas ligações. O que era pior? Tentei manter a calma. Segui as instruções do nosso curso de parto. Respirei.
Cronometrei as contrações. Elas estavam ficando mais próximas. 15 minutos de intervalo. Depois. Dezembro. A dor estava se intensificando, envolvendo minhas costas e apertando meu abdômen em um aperto implacável. Liguei para minha irmã. Minha voz embargada de dor e medo. Está acontecendo, chorei. E não consigo falar com o Beto. A voz dela foi uma âncora calma na minha tempestade. Ok. Querida. Estou a caminho. Chego aí em 20 minutos. Você já ligou para sua médica? Sim. Ela disse para esperar até que estejam com 5 minutos de intervalo e então ir para a maternidade. Ok. Nós conseguimos. Amélia. Apenas expire. Estou chegando. Ao desligar, senti uma onda de desespero tão profunda que quase me derrubou. Não era assim que deveria ser. Beto deveria estar aqui, segurando minha mão, cronometrando minhas contrações, me dizendo que eu era forte. Tínhamos um plano. Tínhamos uma playlist de músicas para a sala de parto. Tínhamos ensaiado isso. Mas o palco estava montado. A cortina estava subindo. E meu cão protagonista estava desaparecido. Mandei uma última mensagem para Beto. Meus dedos se atrapalhando na tela, enquanto outra contração me dominava. Maternidade. Contrações a cada 5 minutos. Por favor. Onde você está? Olhei para a tela, rezando para que os 3 pontinhos aparecessem, indicando que ele estava digitando uma resposta. Nada. A mensagem ficou ali. Sobe o nome dele. Entregue. Mas não lida. A maternidade era um borrão de luzes fluorescentes e vozes baixas e urgentes. Minha irmã, Sara, era uma presença constante ao meu lado, sua mão segurando a minha enquanto uma onda de dor me assolava. Ela respondia às perguntas das enfermeiras, preenchia a papelada e transmitia informações aos nossos pais. Ela era minha rocha. Mas toda vez que eu olhava para ela, sentia uma nova pontada de vergonha. Ela deveria ser a tia emocionada. Não a substituta do marido. Eles me acomodaram em uma sala de parto que parecia fria e estéril. Os minutos se transformaram em horas. Cada contração era uma montanha que eu tinha que escalar. E a cada uma, a esperança de que Beto rompesse pela porta, cheio de desculpas e alívio, diminuía um pouco mais. Eu verificava meu celular entre as ondas de dor. Meu polegar pairando sobre o nome dele. A mensagem de texto permanecia não lida. Minhas ligações iam direto para a caixa postal. Ele havia desaparecido. Era como se ele tivesse deixado de existir. As enfermeiras eram gentis, mas profissionalmente distantes. Uma delas, uma mulher chamada Linda com olhos calorosos, perguntou: seu marido está a caminho. Querida? Lágrimas que eu não percebi que estava segurando começaram a escorrer pelo meu rosto. Não consigo falar com ele, engasguei. As palavras uma confissão crua do meu fracasso. O celular dele deve estar desligado. Linda deu um tapinha na minha mão. Tenho certeza de que ele chegará assim que puder. Não se preocupe. Apenas foque em você e neste bebê. É tudo o que importa agora. Mas não era tudo o que importava. Sua ausência era uma traição tão profunda que parecia uma parte física do trabalho de parto. A cada aperto excruciante no meu abdômen, havia uma torção correspondente no meu coração. A dor do parto era imensa, mas a dor de estar tão completamente sozinha era pior. Este era o momento que havíamos planejado, sonhado. Este era o ápice da nossa história de amor, a criação da nossa família. E eu estava vivendo isso sozinha. À medida que a noite avançava, a dor tornou-se avassaladora. Não havia mais espaço para esperança ou preocupação, apenas a tarefa primal e esmagadora de trazer meu filho ao mundo. A médica, uma mulher calma e tranquilizadora chamada Doutora Miller, me guiava com uma voz firme. Sara estava lá, sussurrando encorajamento, limpando minha testa com um pano frio. E através da névoa de agonia, eu fiz força. Fiz força através da dor, do medo, do coração partido. Fiz força pelo meu filho. E então, de repente, a pressão se foi. Foi substituída por um choro. Um lamento fino e agudo que era o som mais bonito que eu já tinha ouvido.
Ele chegou. Amélia anunciou a doutora Miller, sua voz cheia de alegria. Você tem um lindo menino. Eles o colocaram no meu peito. Uma criatura minúscula e se contorcendo. Impossivelmente pequena e perfeita. Ele tinha um tufo de cabelo escuro, igual ao de Beto. Seus olhos, quando finalmente os abriu, eram de um azul profundo e com alma. Olhei para ele. E o mundo fora de nós dois simplesmente desapareceu. O quarto de hospital frio. O marido ausente. As promessas quebradas, nada disso importava. Tudo o que existia era o amor feroz, protetor e abrangente que eu sentia por essa pequena pessoa. Meu filho, Nico, você conseguiu, sussurrou Sarah. Seus olhos brilhando com lágrimas. Eu tinha conseguido. Uma onda de exaustão e profundo alívio me invadiu. Eu havia sobrevivido. Nós havíamos sobrevivido. Foi somente na manhã seguinte, enquanto eu estava deitada no quarto de recuperação observando o sol projetar longas sombras no chão, que a realidade da situação voltou com tudo. Nico dormia pacificamente no berço de acrílico ao lado da minha cama. Ele era real. E Beto ainda estava ausente. Meu celular, que ficara silencioso a noite toda, finalmente vibrou na mesa de cabeceira. Era uma mensagem de Beto. Meu coração deu um salto tolo e reflexivo de esperança. Meu Deus! Amélia! Meu celular descarregou. Acabei de ver suas mensagens. Está tudo bem? Você está bem? O bebê nasceu? As palavras eram um turbilhão de pânico, mas pareciam vazias, ensaiadas. Meu celular descarregou. A desculpa mais antiga e frágil do mundo. Fúria, fria e limpa, cortou minha exaustão. Eu não respondi. Apenas olhei para a mensagem. A mentira queimando na tela. Alguns minutos depois, ele ligou. Deixei tocar, observando sua foto piscar na tela, uma foto nossa da nossa lua de mel. Sorrindo e despreocupados. Parecíamos duas pessoas diferentes. Finalmente, atendi. Minha voz desprovida de toda emoção. Alô, Beto? Amélia? Graças a Deus. Eu estava ficando louco. O que aconteceu? Você está em trabalho de parto? Onde você está? O trabalho de parto acabou. Beto, eu disse. Minha voz tão plana e cinzenta quanto um céu de inverno. Seu filho nasceu às 13h17 da manhã. Ele pesa 3,250 kg. Houve um silêncio atordoado do outro lado da linha. Então, um som engasgado. Ele nasceu? Já? Meu Deus! Ele está bem? Você está bem? Estamos bem, eu disse. A palavra parecia uma mentira. Eu não estava bem. Eu estava despedaçada em 1 milhão de pedaços. Mas não lhe daria a satisfação de me ouvir chorar. Apesar de você, Amélia. Eu sinto muito. Meu celular descarregou. Eu juro. Eu estava trabalhando até tarde na crise da obra. Apaguei no sofá do meu escritório e nem percebi. Suas palavras saíam atropeladas. Uma tentativa frenética e desesperada de remendar um buraco do tamanho do Grand Canyon. Poupe-me, eu disse, cortando-o. Apenas poupe-me. Não importa mais. Claro que importa. Estou saindo agora mesmo. Chego aí em 3 horas. Sinto muito. Meu amor. Por favor. Acredite em mim. Eu não disse nada. Apenas desliguei a chamada e joguei o telefone no cobertor. Olhei para Nico, meu filho perfeito e inocente, e fiz uma promessa silenciosa a ele. Eu o protegeria. Eu seria suficiente para ele. Eu tinha que ser. Beto chegou 3 horas depois. Exatamente como prometera. Ele irrompeu no quarto, com o cabelo bagunçado, as roupas amassadas. Trazia um urso de pelúcia gigante e um buquê de flores de posto de gasolina murchas. Parecia alucinado e genuinamente angustiado. 1 ano atrás, eu teria me derretido de compaixão. Agora, não senti nada. Era como assistir a um estranho em um filme. Seus olhos pousaram no berço, e sua energia frenética pareceu se dissipar. Ele se aproximou lentamente, cautelosamente, como se fosse um santuário sagrado. Olhou para seu filho, e seu rosto se desfez.
Lágrimas de verdade escorreram por suas bochechas. Ele é tão pequeno, sussurrou ele, estendendo um dedo hesitante para tocar a mãozinha de Nico. Eu observei. Meu coração uma pedra fria e dura no peito. Ele chorou. Pediu desculpas repetidamente. Disse o quanto me amava. O quanto sentia por ter perdido o momento mais importante de nossas vidas. Jurou que seu celular havia descarregado. Jurou que havia adormecido de exaustão. Jurou que nunca mais aconteceria. Eu o deixei falar. Concordei com a cabeça nos lugares certos. Deixei-o segurar seu filho. Até deixei que ele beijasse minha testa. Desempenhei o papel da mãe nova, cansada e perdoadora. Porque naquele momento, eu sabia de duas coisas com certeza absoluta. Primeiro, que eu nunca, jamais, acreditaria em outra palavra que ele dissesse. E segundo, que nosso casamento havia acabado. Não terminou com uma briga ou um confronto dramático. Terminou silenciosamente, no meio da noite, em um quarto de hospital estéril onde uma mulher deu à luz seu filho sozinha. Pelos 2 dias seguintes no hospital, fomos o retrato de uma família nova e feliz. Beto era atencioso, trocando fraldas, buscando água para mim e segurando Nico com um olhar de pura adoração. As enfermeiras suspiravam sobre o pai maravilhoso e participativo que ele era. Nossos pais vieram nos visitar, radiantes de orgulho. Todos viam a bela superfície. Ninguém via as enormes rachaduras por baixo. Eu sorria, aceitava os elogios e esperava. Estava ganhando tempo, reunindo minhas forças. A luta ainda estava por vir. Mas eu sabia, com uma certeza arrepiante, que não estava mais lutando pelo meu casamento. Estava lutando pelo meu filho e por mim mesma. Voltar para casa foi a parte mais estranha. Entramos pela porta da frente. Beto carregando Nico cuidadosamente em seu bebê conforto. Eu seguindo lentamente. Meu corpo doendo. A casa estava exatamente como eu a deixara. Mas parecia totalmente diferente. O quarto do bebê, ensolarado e amarelo, que eu pintara com tanto amor, agora parecia berrantemente claro. Um monumento a um sonho ingênuo. A casa inteira parecia um cenário para uma peça que havia sido cancelada. Éramos atores representando, recitando falas de um roteiro que não fazia mais sentido. Beto era um modelo de devoção paterna. Insistiu em assumir os turnos da noite, mesmo tendo que voltar para São Paulo no dia seguinte. Ele andava pela casa com o Nico chorando, acalmando-o gentilmente. Sua voz um murmúrio baixo e suave no escuro. Ele me olhava com olhos cheios de uma ternura suplicante, como se seu bom comportamento pudesse de alguma forma apagar os últimos dias. Volte a dormir. Amélia, ele sussurrava. Deixa que eu cuido dele. Você precisa descansar. Eu deixava. Deitava em nossa cama, ouvindo os sons do meu marido cuidando do meu filho, e sentia um profundo e perturbador distanciamento. Esta era a vida que eu queria. A parceria que eu ansiava. Mas era uma mentira. Sua gentileza parecia uma performance. Sua atenção uma forma de penitência. E por baixo de tudo, o silêncio entre nós se tornava mais pesado. Denso com acusações não ditas e perguntas não respondidas. O ponto de ruptura não veio com um estrondo. Chegou na quietude de uma terça-feira à tarde. 2 semanas após o nascimento de Nico. Beto havia voltado para São Paulo, prometendo voltar para casa para sempre em apenas mais algumas semanas. Eu estava exausta, vivendo um ciclo caótico de cochilos de 2 horas. Nico estava irritado, e eu tentava acalmá-lo, andando pela sala de estar com ele aninhado em meu peito. Meu laptop estava aberto na mesa de centro. Um portal esquecido para o mundo exterior. Uma notificação de e-mail apareceu na tela. Era uma notificação de álbum de fotos compartilhado de um nome que eu reconhecia vagamente, um dos colegas de Beto do escritório de São Paulo. A linha de assunto era momentos divertidos na celebração do projeto T3. A curiosidade. Uma companheira fria e indesejada. Levou a melhor. Cliquei no link. Uma galeria de fotos se abriu. Havia dezenas de fotos da equipe de Beto. Todos sorrindo, bebendo e comemorando em um bar chique. Todos pareciam tão felizes.
tão despreocupados. E então eu vi. A foto estava perto do final do álbum. Era uma foto espontânea. Um pouco fora de foco. Tirada em um canto mal iluminado. Beto estava nela. Ele estava rindo. A cabeça inclinada para trás. Uma mulher estava ao seu lado. O rosto virado para o dele. Ela era linda. Com cabelos longos e escuros, e um sorriso vibrante. Sua mão repousava no braço dele. Casualmente. Intimamente. E o braço de Beto estava em volta da cintura dela. A mão espalmada possessivamente em seu quadril. Eles pareciam um casal. Pareciam pertencer um ao outro. Desde um em seu rosto. Seu crachá era pouco visível em seu blazer. Sofia. O ar saiu dos meus pulmões em um único e silencioso suspiro. Minha visão afunilou. A sala de estar alegre e ensolarada pareceu desbotar para o cinza nas bordas. Não era mais apenas uma nota fiscal. Não era mais apenas uma suspeita. Estava aqui. Era real. Uma fotografia. Um único e condenatório quadro que confirmava todos os medos que eu tentara desesperadamente suprimir. Meu sangue gelou. Olhei para a data em que a foto foi tirada. Era a noite em que Nico nasceu. A noite em que o celular de Beto descarregou. A noite em que ele apagou de exaustão em seu escritório. Ele não estava em seu escritório. Ele estava aqui, nesta festa, com ela. Enquanto eu estava em agonia, trazendo seu filho ao mundo, ele estava rindo, com o braço em volta de outra mulher. Uma onda de náusea me invadiu. Cambaleei para o sofá e me sentei pesadamente, agarrando Nico com tanta força que ele soltou um pequeno gemido de protesto. Afrouxei meu aperto, minhas mãos tremendo. Olhei para a foto, memorizando cada detalhe, a forma como os dedos dela se curvavam em volta de seu bíceps, a forma como o sorriso dele era apenas para ela. A traição era tão absoluta, tão monumental, que eu nem conseguia chorar. Senti uma calma estranha e aterrorizante se instalar sobre mim. O tipo de calma que vem depois de uma tempestade devastadora. Quando o mundo está arrasado e silencioso. Eu sabia o que tinha que fazer. Não havia mais espera. Nem mais esperança. Nem mais fingimento. Esperei até aquela noite. Alimentei Nico. Dei-lhe banho e o embalei até dormir em seu quarto amarelo claro. Coloquei-o gentilmente em seu berço, observando o suave subir e descer de seu peito. Ele era tão perfeito, tão inocente. Ele merecia mais do que uma vida construída sobre uma fundação de mentiras. Ele merecia uma mãe que estivesse inteira, não uma que estivesse sendo lentamente devorada pela dúvida e pela dor. Voltei para a sala de estar e sentei-me no sofá. O laptop ainda aberto naquela foto. Peguei meu telefone. Não liguei para Beto. Não queria ouvir sua voz. Suas mentiras. Suas desculpas. Fiz algo muito mais simples. Tirei um print da foto. E enviei para ele. Não adicionei nenhuma palavra. A imagem dizia tudo. Por um longo tempo. Não houve resposta. Os 3 pontinhos não apareceram. Imaginei-o vendo. O choque de pânico. A corrida frenética por uma explicação. A percepção nauseante de que ele havia sido pego. Então, seu nome piscou na minha tela. Ele estava ligando. Olhei para aquilo. Meu coração um tambor surdo e pesado no peito. Recusei a chamada. Ele ligou novamente imediatamente. Recusei novamente. Uma enxurrada de mensagens de texto se seguiu. Amélia. Por favor. Atende. Não é o que você pensa. Deixa eu explicar. Por favor. Meu amor. Não faz isso. As palavras não tinham sentido. Patéticas. Senti uma onda de algo que não sentia há meses. Poder. O poder da verdade. Ele não podia mais se esconder. Coloquei meu telefone virado para baixo na mesa. Não queria ver seu nome. Suas súplicas. Fui até a estante e peguei um álbum de fotos do nosso casamento. Abri-o. Olhando para as fotos de nós dois. Éramos tão jovens. Tão cheios de esperança. A noiva e o noivo nas fotos eram estranhos para mim agora. A felicidade deles parecia uma história sobre outra pessoa. Fechei o álbum e o guardei. Não precisava mais olhar para ele. O passado era um livro fechado.
Finalmente atendi o telefone quando ele ligou pela 10ª vez. Não disse alô. Apenas esperei. Amélia? Sua voz estava um desastre. Carregada de pânico. Amélia. Graças a Deus. Me escuta. Aquela foto. É um mal-entendido. Era uma festa do trabalho. Todos nós bebemos um pouco. Não significou nada. Eu fiquei em silêncio. Deixei suas palavras pairarem no ar. Ocas e sem peso. A Sofia é só uma amiga, ele continuou. A voz embargada. Uma colega. Só isso. Eu juro. Foi um ero estúpido e bêbado até mesmo deixá-la chegar tão perto. Não significou nada. Amélia. Nada. Eu finalmente falei. E minha voz era a de uma estranha. Fria. Clara e firme. Foi um mal-entendido quando você me disse que seu celular estava descarregado. Beto? Houve uma pausa. Eu? O quê? A noite em que o Nico nasceu. Você estava naquela festa. Você não estava no seu escritório. Você não estava exausto. Você estava comemorando. Com ela. Eu disse as palavras calmamente. Uma após a outra. Cada uma pedra perfeitamente mirada. Um som engasgado veio do outro lado da linha. Ele estava pego. Não havia saída. Eu ia sair, ele gaguejou. Só passei lá por alguns minutos para marcar presença. Aí meu celular descarregou. Eu juro. Para, eu disse. A palavra foi baixa. Mas teve a força de um golpe físico. Apenas. Para de mentir. Estou tão cansada das mentiras. Eu podia ouvi-lo chorar agora. Soluços desesperados e feios. Me desculpa, ele choramingou. Amélia. Eu sinto muito. Muito mesmo. Eu errei. Eu sei que errei. Mas eu te amo. Eu amo você e o Nico mais do que tudo. Por favor. Podemos consertar isso. Eu peço demissão. Eu volto para casa agora mesmo. O que for preciso. Pensei nele rindo naquela foto. Pensei em mim. Sozinha e apavorada na sala de parto. Pensei no meu filho. Que veio a um mundo onde seu pai era uma ausência. Uma mentira. E olhei para a lua linda e sorridente que eu havia pintado na parede do quarto do bebê. Eu queria que fosse um símbolo de sonhos tranquilos. Mas agora ela parecia apenas solitária em um céu cheio de estrelas falsas. Por quê, Beto? Perguntei. E a pergunta não era de raiva. Era apenas vazia. Eu só quero saber por quê. Ele ficou em silêncio por um longo momento. O único som sendo sua respiração ofegante. E então ele finalmente me deu a única coisa que lhe restava para dar. A verdade. Eu estava com medo, ele sussurrou. A voz quebrada. Eu estava apavorado. De ser pai. Da responsabilidade. De não ser bom o suficiente. E a Sofia? Ela não precisava de nada de mim. Era fácil. Com ela. Eu não estava prestes a me tornar pai. Eu era apenas. O Beto. Foi covarde. E foi imperdoável. Eu sei disso. Sua confissão não me fez sentir melhor. Não me fez sentir nada. Era apenas informação. Um detalhe final e triste na autópsia do nosso casamento. Entendi, eu disse. Por favor. Amélia. Não desliga. Vamos conversar sobre isso. Deixa eu ir para casa. Você está em casa. Beto, eu disse baixinho. Você está em São Paulo. Essa é a sua casa agora. E antes que ele pudesse responder, antes que pudesse suplicar ou prometer ou mentir mais uma vez, eu encerrei a chamada. Desliguei meu telefone e o coloquei sobre a mesa. O silêncio que encheu a casa não era mais pesado ou sufocante. Era limpo. Era claro. Era meu. Os dias que se seguiram à ligação foram um limbo estranho e vazio. Beto não voltou para casa. Ele parecia entender que sua presença seria uma intromissão. Uma violação da frágil paz que eu tentava construir. Ele respeitou o limite que eu havia traçado. Mas não desapareceu. Em vez disso, meu celular foi inundado por um fluxo constante de mensagens. Textos longos e desconexos às 3 da manhã. Cheios de arrependimento e autoaversão. Súplicas curtas e patéticas no meio do dia. Você e o Nico estão bem? Sinto saudades. Eu faço qualquer coisa. Eu as lia com um distanciamento clínico. Como um médico examinando o prontuário de um paciente.
Eram sintomas de sua culpa, não expressões de um amor que eu ainda pudesse reconhecer. Ele também começou a enviar dinheiro. Grandes transferências eletrônicas anônimas apareciam na minha conta bancária. Muito mais do que jamais havíamos orçado. Era sua única maneira de se conectar. Sua única maneira de sentir que ainda estava provendo. No início, quis devolver por orgulho. Mas a praticidade venceu. Eu tinha um filho para cuidar. Não era mais uma esposa, mas era uma mãe. E o primeiro dever de uma mãe é a sobrevivência de seu filho. Então, usei o dinheiro para comprar fraldas, para pagar a hipoteca da casa que agora parecia uma gaiola dourada, e para manter as luzes acesas. A própria casa se tornou meu mundo. Eu raramente saía, exceto para caminhadas pelo quarteirão com Nico aninhado em seu carrinho. O mundo exterior parecia muito barulhento, muito brilhante, muito cheio de famílias felizes que serviam como lembretes dolorosos do meu próprio fracasso. Meus amigos ligavam, mas eu deixava as chamadas irem para a caixa postal. Eu não tinha energia para explicar, para recontar os detalhes sórdidos, para ver a pena em seus olhos. Eu era um navio que havia sido torpedeado e estava afundando rapidamente. Toda a minha energia estava focada em uma coisa: manter meu filho à tona. Nico era minha âncora. Ele era a única coisa sólida e verdadeira em minha vida. Derramei todo o meu amor fraturado nele. Passava horas apenas observando-o dormir. Seu pequeno peito subindo e descendo. Seu rosto tão pacífico e tranquilo. Cantava para ele as canções de ninar que minha mãe costumava cantar para mim. Minha voz muitas vezes embargada por lágrimas não derramadas. Em seus profundos olhos azuis, eu via um futuro. Não era o futuro que eu havia planejado, mas era um futuro. No entanto, ele era minha razão para sair da cama de manhã. Minha razão para comer quando não tinha apetite. Minha razão para respirar quando meus pulmões pareciam apertados de dor. Minha primeira saída para o mundo real foi para a consulta de 2 meses de Nico. O pensamento de enfrentar uma sala de espera cheia de gente me enchia de uma ansiedade paralisante. Mas eu não podia adiar. Vesti nós dois com cuidado, como se estivéssemos usando figurinos para uma peça chamada Está Tudo Bem. O consultório do pediatra era claro e caótico, cheio de sons de bebês chorando e enfermeiras alegres. Segurei Nico perto, meu escudo protetor contra o mundo. Quando nosso nome foi chamado, fomos levados a uma sala de exame onde conhecemos o Dr. David Mendes. Ele tinha um rosto gentil e amável, e olhos que se enrugavam nos cantos quando ele sorria. Ele não era nosso médico habitual, que estava de férias. Dr. David foi maravilhoso com Nico. Seus movimentos calmos e confiantes, enquanto verificava seu coração. Seus reflexos. Sua audição. Ele falava com Nico em uma voz suave e arrulhante. E Nico, que geralmente ficava irritado perto de estranhos, parecia relaxar sob seu toque. Após o exame, enquanto eu abotoava o macacão de Nico, Dr. David sentou-se em seu banquinho e olhou para mim. Sua expressão calorosa, mas perceptiva. Ele é um menino lindo e saudável, disse ele. Você está fazendo um ótimo trabalho, mãe. O elogio simples e espontâneo foi tão inesperado que pareceu um toque físico. Minha compostura cuidadosamente construída começou a desmoronar. Obrigada, consegui sussurrar. Minha voz embargada. Ele não insistiu, mas seu olhar estava cheio de uma empatia que ia além da cortesia profissional. Os primeiros meses são os mais difíceis, disse ele suavemente. É uma grande adaptação. Pode parecer solitário, especialmente se você está fazendo isso sozinha. Ele disse as últimas palavras como uma simples declaração de fato, não uma pergunta, e isso me deu permissão para ser honesta. Uma única lágrima escapou e rolou pelo meu rosto. Eu a enxuguei rapidamente. Envergonhada. Está tão óbvio assim? Ele ofereceu um sorriso pequeno e triste. Minha esposa faleceu há alguns anos, quando nossa filha era apenas uma criança pequena. Aprendi a reconhecer o olhar. É um tipo específico de cansaço. O tipo que não tem nada a ver com falta de sono.
Sua confissão silenciosa abriu uma porta entre nós. Ele não era apenas um médico. Era um companheiro de viagem em uma estrada difícil. Ele entendia a perda. Ele entendia a paternidade solo. Pela primeira vez em meses, me senti vista. Meu marido e eu. Nós nos separamos, eu disse. As palavras saindo em uma torrente antes que eu pudesse detê-las. Logo depois que o Nico nasceu, ele apenas assentiu. Sua expressão cheia de uma compreensão profunda silenciosa. Sinto muito ouvir isso. É um fardo pesado para carregar além de tudo o mais. Por favor, se você se sentir sobrecarregada, ou se apenas precisar conversar com alguém que entende, meu consultório sempre pode me encontrar. E existem grupos de apoio. Eles podem ser uma verdadeira tábua de salvação. Ele não estava oferecendo uma solução ou um clichê. Estava oferecendo um ponto de apoio. Um pequeno ponto de luz na minha vasta escuridão. Saí da clínica naquele dia sentindo-me um pouco mais leve. O encontro foi um lembrete de que a bondade ainda existia no mundo. Que a compaixão podia ser encontrada nos lugares mais inesperados. O encontro com o Dr. David plantou uma semente. Ele me viu, não como uma vítima, mas como uma mãe fazendo o seu melhor em circunstâncias difíceis. E ele me lembrou que eu não era a única pessoa no mundo que já se sentiu assim. Lentamente, timidamente, comecei a me abrir. Liguei para Clara de volta e, entre lágrimas, contei tudo a ela. Ela não disse eu te avisei. Ela apenas ouviu. E então apareceu na minha porta uma hora depois com uma sacola de compras e a determinação de me tirar de casa. Comecei a levar Nico para caminhadas mais longas, aventurando-me no parque na beira do nosso bairro. Foi lá, algumas semanas depois, que vi um rosto familiar. Dr. David estava nos balanços com uma garotinha que tinha os mesmos olhos gentis dele e uma cascata de Maria Chiquinhas escuras. Ele me viu e sorriu. Um sorriso genuíno e acolhedor. Amélia. Certo? Disse ele, aproximando-se enquanto sua filha continuava a balançar. E Nico. É bom ver vocês dois por aqui. Doutor. David. David corrigi-me, sentindo um rubor subir pelo meu pescoço. Que surpresa! Moramos a apenas algumas quadras daqui, disse ele. Este é o nosso ponto de encontro de fim de semana. Ele gesticulou em direção à sua filha. Aquela é a Lily. Entramos em uma conversa fácil. Falamos sobre os desafios de fazer uma criança comer seus vegetais e o milagre de um bebê dormir a noite toda. Falamos sobre o parque, o tempo, a mudança das estações. Era tudo maravilhosamente, abençoadamente normal. Não havia tensão, nem agenda oculta. Eram apenas dois pais solteiros, compartilhando um momento de camaradagem tranquila sob o céu de outono. Ele não mencionou minha situação. E eu não mencionei sua perda. Não precisávamos. A compreensão já estava lá. Uma fundação silenciosa sob nossas palavras simples. Enquanto voltava para casa naquela tarde, empurrando o carrinho de Nico, percebi algo profundo. Minha vida fora definida por tanto tempo por uma ausência de Beto. Mas, pela primeira vez, senti uma presença. A presença de uma nova e inesperada amizade. A presença de uma possibilidade que eu não ousara imaginar. A possibilidade de que minha história não havia acabado. O capítulo com Beto havia se fechado. Mas talvez, apenas talvez, um novo estivesse começando a se escrever. A amizade com David cresceu à medida que as folhas de outono passaram do verde ao dourado e, em seguida, ao marrom. Os encontros no parque se tornaram um evento regular de fim de semana. Um compromisso não dito. Caminhávamos pelas trilhas sinuosas. Eu empurrando o carrinho de Nico. Ele tentando acompanhar a energia ilimitada de Lily, enquanto ela perseguia esquilos ou colecionava folhas caídas. Nossas conversas eram fáceis, fluindo dos detalhes mundanos da paternidade para tópicos mais profundos e reflexivos. Ele me contou sobre sua esposa, Sarah, sobre sua risada e seu amor por caminhadas. Ele falava dela não com a ferida crua e aberta do luto recente, mas com um carinho gentil e agridoce. Ele era um homem que havia feito as pazes com seu passado,
mesmo que as cicatrizes permanecessem. Em troca, me vi desabafando sobre Beto. Não com a raiva e a amargura que me consumiram por meses, mas com uma tristeza silenciosa e analítica. Conversar com David era como conversar com um espelho que não julgava. Ele apenas ouvia, a cabeça ligeiramente inclinada, o olhar cheio de uma empatia profunda e sem piedade. Sabe, não há problema em sentir raiva, ele me disse em uma tarde fresca, enquanto estávamos sentados em um banco, observando Lele ensinar um Nico encantado a fazer carinho em um cachorro. E não há problema em ficar triste. Às vezes. Ao mesmo tempo, o luto não é uma linha reta. Ele chamou o que eu estava sentindo de luto. E a palavra ressoou com uma verdade profunda e surpreendente. Eu não estava apenas superando um término. Eu estava de luto pela morte de um futuro. Estava de luto pelo homem com quem pensei ter me casado. Pela vida que pensei que teríamos. Nomear isso deu forma. Fez com que parecesse menos uma névoa disforme e avassaladora. Lentamente, quase imperceptivelmente, comecei a me curar. A cura não veio em um flash repentino de luz, mas em pequenos momentos cotidianos. Foi na primeira vez que eu ri, uma risada real, vinda do fundo da barriga, de uma das piadas bobas de Lele. Foi na tarde em que peguei meu antigo bloco de desenho e carvão e, pela primeira vez em mais de um ano, senti o desejo de desenhar algo além de uma lua de desenho animado. Desenhei o rosto adormecido de Nico, a curva perfeita de sua bochecha, o pequeno arco de seus lábios. Minhas mãos ainda sabiam o que fazer. A artista em mim, a mulher que eu era antes de me tornar esposa, não havia desaparecido. Ela estava apenas adormecida. Comecei a aceitar pequenos projetos de design gráfico freelance. Coisas que eu podia fazer de casa, enquanto Nico dormia. Minhas antigas credenciais de professora de artes me ajudaram a conseguir um trabalho para projetar folhetos para um centro comunitário local. Não era muito, mas o primeiro cheque que ganhei. O primeiro dinheiro que não era uma transferência carregada de culpa de Beto. Pareceu uma declaração de independência. Eu estava sustentando meu filho. Estava de pé com meus próprios pés. Beto, enquanto isso, era um fantasma na máquina da minha vida. Suas mensagens de texto se tornaram menos frequentes. Suas súplicas desesperadas substituídas por uma tristeza resignada. Ele pedia fotos de Nico. E eu as enviava, mantendo minhas respostas breves e educadas. Ele era o pai de Nico. E eu nunca negaria isso a ele. Mas ele não era mais meu marido. Não era mais minha preocupação. A amarra emocional que me prendera a ele por tanto tempo finalmente se desgastou e se rompeu. Seu projeto em São Paulo terminou. Ele me enviou uma mensagem curta: acabou. Estou voltando para a Granja Viana este fim de semana. Meu coração não disparou. Não afundou. Mal registrou. Era apenas uma informação. Na mesma época, Sofia, a outra mulher, me enviou um e-mail. Fiquei olhando para o nome dela na minha caixa de entrada por um dia inteiro, antes de ter coragem de abri-lo. A mensagem era curta e surpreendentemente sincera. Amélia. Começava. Sei que você não tem motivos para ouvir nada do que eu tenho a dizer. E não espero seu perdão. Só queria que você soubesse que Beto e eu não estamos mais juntos. O que ele e eu tivemos não era real. Era uma fuga. Ele estava fugindo de uma vida da qual tinha medo. E eu fui tola o suficiente para ser seu esconderijo. Ele nunca deixou de te amar. Ele falava de você o tempo todo. Sinto muito de verdade pela dor que ajudei a causar. Espero que um dia você e seu filho encontrem toda a felicidade que merecem. Li o e-mail 2 vezes. Não houve triunfo, nem satisfação em saber que o relacionamento deles havia fracassado. Havia apenas uma tristeza profunda e cansada por todos nós, pela bagunça que havíamos feito. Beto não a estava escolhendo em vez de mim. Ele estava escolhendo uma fantasia fácil em vez de uma realidade difícil. E no final, a realidade sempre vence. Apaguei o e-mail e não respondi. O pedido de desculpas dela era para ela, não para mim. Minha paz não dependia de suas palavras. Uma semana depois,
Beto perguntou se podia ver Nico. Foi a primeira vez que ele pediu para vê-lo pessoalmente desde que voltou. Hesitei. Depois concordei. Decidimos nos encontrar no parque. Território neutro. Quando o vi caminhando em direção ao nosso banco, minha respiração ficou presa. Ele parecia diminuído. Havia perdido peso. E a arrogância confiante e descontraída que ele antes possuía havia desaparecido, substituída por uma incerteza hesitante. Ele parecia mais velho, cansado e profundamente triste. A raiva que eu sentia antes havia sumido, substituída por uma estranha e distante pena. Ele não tentou me abraçar. Apenas me deu um sorriso pequeno e dolorido. Oi, Amélia. Oi, Beto. Seus olhos foram direto para Nico, que estava sentado em seu carrinho, balbuciando feliz para um pássaro. O rosto de Beto se suavizou e, por um momento, vi um lampejo do homem com quem me casei. O amor que ele tinha por seu filho era real. Era talvez a única coisa real que restava entre nós. Posso? Ele perguntou, a voz embargada. Eu assenti, soltando o cinto do carrinho. Ele ergueu Nico, segurando-o com uma ternura desajeitada, como se fosse feito de vidro. Ele ficou ali por um longo tempo, olhando para o rosto de seu filho. Sua própria expressão uma mistura de admiração e profundo arrependimento. Ele tem os seus olhos, Beto sussurrou. Eu sei, eu disse baixinho. Passamos uma hora assim. Ele brincou com Nico, empurrando gentilmente no balanço de bebê, fazendo caretas que lhe renderam um sorriso banguela e babado. Eu os observava à distância, uma guardiã de uma vida que ele havia perdido. Ele foi um bom pai naquele momento. Estava presente. Era amoroso. Mas era um visitante. Esta era a minha vida. A de Nico e a minha. Ele estava apenas de passagem. Antes de ir embora, ele se virou para mim, os olhos suplicantes. Amélia, eu sei que não tenho o direito de te pedir nada, mas tenho feito terapia. Estou tentando me entender. Entender por que fiz o que fiz. Não estou pedindo para você voltar. Sei que destruí isso. Estou apenas pedindo perdão e uma chance de ser um pai de verdade para nosso filho. Olhei para ele, o homem que era ao mesmo tempo um estranho e a pessoa mais familiar do mundo para mim. Pensei nas longas noites solitárias, na traição esmagadora, no luto que quase me afogou, e pensei na paz que encontrei, na força que descobri, nas novas amizades que me sustentaram. O perdão, percebi, não era mais sobre ele. Não era sobre livrá-lo da culpa. Era sobre me libertar. Eu te perdoo, Beto, eu disse. E as palavras pareceram mais leves do que eu jamais imaginei que pudessem ser. Não eram um presente que eu estava lhe dando. Eram um peso que eu estava largando. Uma mala pesada que vinha arrastando atrás de mim por quase um ano. Acho que te perdoei há algum tempo. Não porque você merecesse, mas porque Nico e eu merecemos viver sem a raiva. Merecemos paz. Um alívio inundou seu rosto, tão profundo que era quase doloroso de assistir. Lágrimas brotaram em seus olhos. Mas ele as conteve. Obrigado, Amélia, ele sussurrou. Isso significa mais do que você imagina. Você pode fazer parte da vida do Nico, continuei. Minha voz firme e clara, traçando um limite tão limpo e nítido quanto uma linha na areia. Você é o pai dele. Ele merece te conhecer. Podemos combinar fins de semana, feriados. Podemos ser civilizados. Podemos ser bons pais. Mas é só isso que podemos ser. A história de você e eu. Essa história acabou. Ele assentiu, aceitando meus termos com uma graça solene. Ele sabia que não tinha base para barganhar. Eu entendo, disse ele. Serei o que você me permitir ser. Um bom pai. Eu prometo. Não vou decepcioná-lo de novo. Ele me entregou um Nico adormecido, seus dedos roçando os meus por uma fração de segundo. Não houve faísca. Nenhum fantasma da antiga conexão. Parecia tocar um estranho. Ele observou enquanto eu cuidadosamente afivelava Nico em seu carrinho. Então, com um último e longo olhar para seu filho, ele se virou e foi embora. Eu não o observei ir. Virei o carrinho e comecei a caminhada para casa.
em direção ao meu futuro, não para longe do meu passado. Os meses que se seguiram se estabeleceram em um novo tipo de ritmo, uma nova definição de família. Beto cumpriu sua palavra. Tornou-se uma presença consistente e confiável na vida de Nico. A cada 15 dias, ele o buscava, e eu observava da janela o rosto do meu filho se iluminar ao ver o pai. Ele enviava fotos de suas aventuras no zoológico, no Museu de Ciências, no Lago dos Patos local. Estava construindo um novo relacionamento com seu filho, tijolo por tijolo. E eu era grata por isso. Nossas interações eram educadas, focadas inteiramente no bem-estar de Nico. Éramos parceiros de negócios no empreendimento mais importante de nossas vidas. A paixão e a dor se foram, deixando apenas um respeito silencioso e funcional. Minha vida, enquanto isso, florescia de maneiras que eu nunca esperei. Meu trabalho de design freelance cresceu, e transformei o quarto de hóspedes aquele que um dia imaginei que seria uma brinquedoteca em um pequeno e ensolarado estúdio. Era o meu espaço, cheio da minha arte, das minhas ideias, da minha ambição. Eu não era mais apenas uma mãe. Era uma criadora, uma empreendedora. Eu era Amélia novamente. E havia o David. Nossa amizade se aprofundou durante o inverno. Um degelo lento e suave. Ajudávamos um ao outro nas pequenas crises da paternidade solo, babá de última hora, febres no meio da noite, conselhos sobre birras de crianças. Sua filha, Lele, e Nico se tornaram inseparáveis. Uma dupla minúscula e risonha. Ele e Lele se tornaram parte da minha rotina de fim de semana, tão familiares e reconfortantes quanto o sol da manhã. Uma noite, no início da primavera, ele nos convidou para jantar. Foi a primeira vez que fui à casa dele. Era quente e aconchegante, cheia de desenhos de Lele colados na geladeira e pilhas de livros em todas as superfícies. Parecia um lar. Depois que colocamos as crianças para dormir, sentamos em sua varanda dos fundos, tomando chá sob um céu cheio de estrelas. O ar estava suave, cheirando a terra úmida e flores novas. Você parece feliz, Amélia, disse ele. A voz baixa na escuridão confortável. Considerei suas palavras. Feliz. Era um sentimento que parecia tão estranho, tão inatingível por tanto tempo. Mas agora, pensando nisso, percebi que era verdade. Eu disse. Um sorriso genuíno se espalhando pelo meu rosto. É um tipo diferente de felicidade do que eu esperava que minha vida tivesse. É mais silenciosa, mais pacífica. É uma felicidade que eu mesma construí, não uma que eu estava esperando que outra pessoa me desse. Ele estendeu a mão sobre a pequena mesa e gentilmente pegou a minha. Seu toque era quente e firme. Não era um gesto de posse ou paixão, mas de conexão simples e profunda. Esse é o melhor tipo de felicidade que existe, disse ele. Ficamos ali em silêncio por um tempo, a mão dele segurando a minha, as estrelas nos observando. Não houve grandes declarações, nem promessas dramáticas. Não precisava haver. Éramos duas pessoas que haviam navegado pelos destroços de seus passados e encontrado o caminho para esta margem tranquila. Sabíamos que o amor não era sobre começos perfeitos, mas sobre a coragem de começar de novo. Na manhã seguinte, eu estava em meu estúdio, esboçando um novo design de logotipo. A luz do sol entrava pela janela, iluminando os grãos de poeira que dançavam no ar. Assim como no quarto do bebê naquele dia que parecia uma vida atrás. Mas eles não pareciam mais pequenas e cintilantes estrelas de um sonho frágil. Eram apenas partículas de luz, iluminando o mundo real e tangível ao meu redor. Nico, agora um bebê robusto, brincava em um tapete no chão, empilhando alegremente blocos de madeira. Ele construía uma torre. Observava-a desmoronar e, então, com uma risada determinada, começava imediatamente a construí-la de novo. Eu sorri, observando-o. Éramos ambos construtores. Meu filho e eu, reconstruindo a partir dos escombros. Meu celular apitou. Era uma mensagem com foto de David. Uma foto de uma única e perfeita rosa de seu jardim, coberta de orvalho e brilhando na luz da manhã.
A legenda era simples: bom dia. Olhei da rosa na minha tela para meu filho no chão, para o trabalho espalhado na minha mesa. Meu coração estava cheio, não com o amor frenético e ansioso do meu passado, mas com um profundo, calmo e constante sentimento de gratidão. As rachaduras em minha vida não haviam sido apagadas. As cicatrizes ainda estavam lá, mas eu finalmente entendi. As rachaduras não eram o fim da história. Eram apenas os lugares por onde a luz entrava. E minha vida, antes mergulhada na escuridão, estava agora, finalmente, cheia de luz.